Bom, os irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma palavra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. Fico imaginando a outra Helena lá. Quando eu olho para essa Helena aqui, eu fico imaginando a minha Helena. Jesus. Essa aí já tem alguma coisa semelhante, sabe? Alguma coisa semelhante. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o 7 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A Ele que nos consola de toda tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam todo sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborde o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Amém? Vou poder sentar, amado em nome de Jesus. Hoje nós vamos trazer uma palavra, conversa sobre o Deus da consolação. É interessante essa carta de 2 Coríntios, porque a 1 Coríntios, na verdade, Paulo mostra ali na carta de 1 Coríntios quem é realmente os coríntios, né? Uma igreja que estava em facção, uma igreja que estava em divisão, uma igreja que criou inúmeros problemas para Paulo. E agora, Paulo, na segunda carta dele, mostra que um lado totalmente diferente. Ele escreve para poder descrever, né, o seu lado pessoal. Vocês querem conhecer, eu sempre falo, né, que quem quer conhecer um coração de um obreiro, de um pastor, de um missionário, leia 2 Coríntios. Você vai conhecer totalmente o que esse homem passou como missionário, o que esse homem passou como pastor. E ali vemos, a segunda carta é uma das cartas que eu mais gosto de ler, porque ela me ensina, né, a nossa posição, né, pastor? E se nós somos pastores hoje, é porque alguém passou, né, algo para nós. E 2 Coríntios, na verdade, é isso. Ali Paulo chora, ali Paulo reclama, ali Paulo ele faz as suas indagações, os seus questionamentos. Tudo é em 2 Coríntios. E tudo aquilo que todos nós obreiros questionamos, tudo aquilo que nós obreiros, né, às vezes choramos, Paulo ele passou por tudo isso. Por isso que ele começa a sua carta falando justamente sobre um Deus de consolação, um Deus que consola, um Deus que sempre está pronto para poder pôr as suas mãos sobre a nossa cabeça e dizer, fique quietinho, tudo vai, né? E infelizmente nesse mundo não tem como, né? O pastor Felipe adiantou aqui algumas coisas, né, que hoje o Brasil passa por uma situação difícil. Os pastores, né, estão agora na berlinda, né? E hoje não pode falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí começa as coisas todas generalizar para um lado totalmente negativo, e tudo que eles querem é isso, né? Tudo que nós queremos. E tudo isso estava previsto, né? Estava previsto. A própria igreja, antes da eleição, já tinha previsto que tudo isso ia acontecer após o novo governo entrar. Mas é assim mesmo, não tem medo. E vamos prosseguir. Se Deus permitiu ele, porque Deus tem algo para nos ensinar. E vamos orar também por ele, orar pelo nosso governante,
tanto do nosso Brasil, orar pelo nosso governante do nosso estado do Rio de Janeiro, orar pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o caso de vocês aqui, né? E eu vou orar lá para o prefeito de Itaguaí, né? E assim a gente vai orando pelo nosso governo. Esse é o nosso papel, é orar. Orar, pedir ao Senhor para abençoar eles, para poder dar sabedoria a eles, enfim. Não tem jeito. Enquanto estivermos nesse mundo, nós passaremos por aflições. Foi Jesus disse por Jesus. E Paulo começa aqui, sabe, falar algo interessante no versículo 3, sobre a palavra bendito. Olha, ele fala assim, ó, bendito seja o Deus. A palavra bendito aqui, eu até coloquei aqui no grego que é elogio, né? Elogio, na verdade, fala de falar bem, de louvar, de exaltar. E Paulo começa exaltando o nosso Deus poderoso. Tudo que nós precisamos fazer, de todas as formas, é acreditar nisso, né? Falar bem de Deus. E a forma que nós falamos bem de Deus é exatamente nós vivendo em função da sua vontade. E assim a gente vai continuar avante. Geralmente, esse também, Paulo usava muito a forma verbal disso aqui, usando a palavra agradecer. Tem uma coisa que eu ouvi hoje, né, no Instagram, não lembro agora onde eu ouvi, mas eu ouvi, né? É assim, a gente, quando se passa a idade de 50 anos, a gente ouve tanta coisa, mas não sabe de onde a gente ouve as coisas, né? Eu não sei se é assim com os irmãos, mas comigo é sempre assim. Tem jeito. E eu ouvi uma coisa interessante, que uma coisa que fez um dos maiores pecados de Israel. Qual foi o maior pecado de Israel? Eu achei interessante a pessoa frisar isso. Olha, qual foi o maior pecado de Israel? E o maior pecado de Israel exatamente foi ingratidão. Né? O que aquele povo sofreu no Egito, ele não entrar na terra prometida, como já foi falado aqui hoje. Por quê? Porque foram ingratos. Muitas pessoas não conseguem chegar aonde Deus ele falou que ia chegar por causa da ingratidão. O que nós temos que aprender de imediato ao começar uma vida cristã é sermos gratos ao Senhor. Quantas vezes você agradece a Deus? Ah, pastor, eu agradeço a Deus todos os dias. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de palavras. Senhor, muito obrigado pela comida, obrigado por ter me livrado. Não, é a forma, a atitude, é ela que vai chamar a atenção de Deus. Não adianta nós dizermos, eu agradeço por Deus, agradeço o Senhor, cantar aquela canção. Agradeço. Não adianta fazermos isso. O que Deus ele quer não é apenas palavras, ele quer ver atitude. O que faltava lá no povo de Israel é exatamente a atitude. E tanto esta carta, e também Efésios, Paulo também fala sobre esta palavra de agradecimento, de louvor ao Senhor. Quando nós falamos louvar a Deus, nós falamos exatamente agradecer o Senhor. E outra coisa interessante que eu quero que os irmãos entendam, que nós precisamos entender é que Deus, o Deus bendito, ele é a fonte de todas as bênçãos. Se você quer ser abençoado, não tem jeito. Você precisa estar com Deus. Ele é a fonte. Né? E se nós não ficarmos ligados à fonte que é Deus, nós nunca vamos saber o que é bênção. O que fez o povo de Israel? Voltamos novamente à história de Israel, né? O que fez eles não entrarem na terra prometida foi justamente aqueles, né, apenas entrou 2, mas todos não entraram. Justamente foi a ingratidão, por eles não buscarem a fonte de Deus. O Deus ele fez coisas maravilhosas, fez milagres. Isso não é diferente para nós hoje. Quantas vezes Deus tem feito maravilha na vida dos irmãos, na vida da igreja, na vida de nós individualmente, particularmente. Né? Nós temos motivo de sobra para podermos sermos gratos a Ele. Eu, particularmente, sempre falo, eu tenho motivo de sobra para agradecer a Deus. Porque o que Deus fez por mim? Se eu fosse olhar para a minha vida, e às vezes eu faço esse análise de vez em quando, eu penso assim, Jesus, se eu fosse Deus, eu teria já me exterminado, né? Eu estaria acabado comigo. Mas por eu não ser o Deus, o Senhor é o Deus, é o motivo de eu estar aqui. E aí, vem ainda nesse versículo falando que Ele é o Pai de misericórdia. Aqui nós podemos encontrar que, no grego aqui quer dizer, okitirmos, quer dizer misericórdia, compaixão.
quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, para todos nós, Ele não olha com um olhar de julgamento, um olhar de exterminar, um olhar de ódio. Ele olha com um olhar de amor, de compaixão. Quando Jesus, várias vezes, ele mencionou isso, quando ele olhava para aquela multidão de Jerusalém, teve compaixão e chorou por Jerusalém. Aí eu fico perguntando, se nós somos de Deus, quantas vezes temos chorado pela multidão que está aí fora? Hoje mesmo, ali na Dutra, quando estávamos para abastecer o carro, passou duas jovens, misericórdia. Ainda eu falei com a irmã Lília, sai ali, irmã Lília. Só Deus para ter misericórdia dessas pessoas. Coisa terrível. Com bebida na mão, toda suja, parecia um trapo na rua. Uma coisa mesmo horrorosa de se ver. Mas é essa a situação que está o mundo hoje. O mundo vive hoje, nós sempre dissemos que no maligno, e nós temos que clamar ao nosso Pai de misericórdia. E eu olho para... Quando eu vou orar a Deus, eu olho como Ele é o meu Pai de misericórdia. O Pai que olha para mim também. Aqui também nos diz que Ele também Ele é o Pai também de toda consolação. É o Pai que nos consola na hora da angústia. Essa palavra consolação aqui, eu fiz questões de fazer uma análise sobre ela, porque a gente, quando fala consolação, a gente só lembra do Paracleto, né? O Paracleto, ele é destinado ao Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso advogado, que é o nosso auxiliador. Mas aqui, essa consolação aqui está exatamente no grego paracrese, que quer dizer aquele que encoraja, é aquele que exorta, aquele que socorre. A palavra exortação aqui não é chegar aqui, caraca, não, né? Tem pessoas que aí fora, pastor Felipe, fala isso, eu acho que exortação é chegar, né, pastor Mário Roberto? Chegar botando o dedo na cara do outro, cala a boca, em nome de Jesus. Não, consolação quer dizer aconselhar, orientar as pessoas. E isso que precisamos receber de Deus para poder ajudar as pessoas, encorajar, né? Quando eu olho aqui que Deus sempre está pronto para poder nos encorajar, para poder nos ajudar na hora que mais precisamos. Quantas vezes você já passou por diversidades terríveis, passou por dor terríveis? Não é dor física, não. A dor física você vai lá no SUS, né? Ali no SUS não, na UPA, né? Na UPA lá e resolve o problema. Eles passam um remedinho lá, resolveu o problema da sua dor física. Mas tem uma dor que lá no UPA não vai resolver. É a dor da alma. É a dor que dói lá dentro. E somente Deus pode resolver esta dor. E Paulo, provavelmente, ele estava passando por tudo isso. Quando ele fala que é o Deus de consolação, ele estava falando da sua dor que estava passando. Irmãos, ele era um missionário. Ele era um homem que vivia sendo perseguido constantemente. E isso fazia com que, às vezes, a igreja em si era ingrata. A igreja de Corinto foi ingrata. Né? E você vê que, se você ler 1 Coríntios, você vai ver o problemão que essa igreja causou. É problema de facção, é problema de dons espirituais, é problema de amor. Achava que o dom era maior do que o amor. É aquela coisa terrível que hoje, infelizmente, você, de alguma forma, você passa por aí e você observa isso em determinadas igrejas. E não aprenderam, tem algumas igrejas que estão copiando a igreja de 1 Coríntios. Achou que é legal, e mais dá valor aos dons espirituais do que propriamente o amor. E Paulo, para poder derrubar isso por terra, ele escreve inteiramente um capítulo 3 de 1 Coríntios, para mostrar que o que mais prevalece é o amor. E aqueles que gostam muito disso, eu também gosto muito de falar em línguas. Eu sou muito a favor de oração em línguas, eu sou a favor disso, eu oro em línguas. Quantas vezes Deus me abençoou orando em línguas? Eu tenho testemunhos para contar que a oração em línguas favoreceu famílias que até hoje são abençoadas. Então, isso não significa que eu não deva amar o meu próximo e priorizar o amor do meu próximo. E aqui temos tudo isso. No versículo 4,
Observe que Paulo fala aqui. É Ele, Deus, falando de Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que Ele nos consola? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo dizendo, se você foi consolado, não foi? Você não recebeu a consolação? Eu não recebi a consolação, agora Paulo dizendo, você tem que fazer a mesma coisa. A mesma consolação que você recebe, você vai consolar a outros também. Quantas pessoas que Deus vai colocar ao seu lado? Quantas pessoas que Deus vai colocar próximo de você? Tem uma palavra lá em João, capítulo 6, versículo 37, fala, aqueles que o Pai enviar a mim, eu de maneira alguma os lançarei fora. Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. A maioria das vezes, ou todas as vezes, pode dizer, a evangelização não é quando nós vamos usar o perdido, é quando Deus envia o perdido perto de nós. E quando Ele faz isso, é para aproveitarmos a oportunidade e podermos consolar essas pessoas. Lembra de alguém que agora Deus colocou perto de você? Eu me lembro uma vez que eu li um livro, né? O nome do livro é Como Ganhar Almas. Esse livro é antiguíssimo. Você é mais velho do que eu, muito mais velho do que eu. Tem mais de 50 anos esse livro. E aí eu li esse livro interessante, o que eu li no livro. Aí ele contava a história, o escritor ali, que chegou um certo evangelista, ou um certo irmão, na verdade, sentava assim, ele sentava e falou, Senhor, eu preciso evangelizar. Aí ele tinha um banco na praça, numa praia, e aí ele sentou perto daquela pessoa e começou, e agora, Jesus, o que eu falo para ela? Aí ele já começou. O tempo hoje parece que vai chover, né? Aí a pessoa estava lá parada, eu também acho. Mas é bom, né? Que tempo maravilhoso é esse. Aí nessa conversa ele começou a falar sobre Deus. E nesse Deus ele começou a desenvolver mais e começou a falar sobre o amor de Deus. E aquela pessoa começou a chorar. E não entendia nada. E olhou e falou, mas por que você está chorando? Porque eu estava exatamente nesse momento pensando como é que eu ia me matar. Já queria entrar nesse mar afora, já arrumar um jeito para poder me afogar e me suicidar. Mas agora eu entendi que existe um Deus de amor. Um Deus que se preocupa conosco. E ali, ele ganhou uma alma para Jesus. Está faltando outro lado. Exatamente isso. Deus coloca pessoas ao nosso lado. Lembre de alguém que você conhece hoje, que você conheceu recentemente, vamos dizer assim. E você não entendeu por que houve esse aconchego. Mas por quê, né? Por que eu conheci irmão Márcio? Não, por que eu conheci o pai? Por quê? Por quê? É porque Deus está lá trabalhando naquela vida e você é o veículo para abençoar aquela vida. É assim que Deus trabalha, amados. É assim que Deus faz. É uma coisa que nunca podemos esquecer. Servir a Cristo não nos livrará dos sofrimentos. Não adianta você dizer que eu estou servindo. Já ouviu aquele tipo de oração? Eu queria que essa igreja aqui nunca orou assim, né? Irmãos aqui não oram assim. Senhor, tu está vendo, Deus? Eu estou trabalhando a tua obra, Senhor. Eu estou aqui, se não falta um culto, Senhor. Olha a luta, Senhor, olha a luta. Não. Estamos olhando para a Bíblia. Nunca Jesus disse para nós que o nosso trabalho iria nos livrar dos sofrimentos. Ao contrário, Ele estaria conosco no sofrimento. É só você ler, eu vou repetir. Se você for ler a carta de 2 Coríntios, Paulo trabalhava para a obra do Senhor. Mas se você for olhar essa carta, Paulo, ele escreve essa carta mostrando a sua real situação que vivia. Em lutas, em diversidades. Mas ele nunca deixou de crer.
sempre nessa carta, eu gosto dela por causa disso, que Paulo passa por luta, mas ele dá uma palavra de ânimo para nós. Ele dá uma palavra de consolo para nós. No capítulo 5, ele começa a dizer que se alguém tem Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ele começa a prosseguir, aí ele chega no capítulo 12, que é o capítulo que todo mundo gosta dele, né? Ele começa a dizer assim, eu fui lá no céu, eu vi a glória, eu fui lá, mas depois vi alguém me bofeteou, espinho na carne, eu comecei a ter, eu comecei a me incomodar, e eu pedi ao Senhor para afastar, mas ele disse que não vai afastar, porque a minha graça te basta, e isso foi que me favoreceu, a graça dele. O que basta para a gente é a graça de Deus. O que interessa para mim e para você não é mais nada do que a graça de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 5, Paulo fala aqui sobre o sofrimento de Cristo. Ele fala assim, olha, porque se assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Olha que interessante. Participar do sofrimento de Cristo faz de nós sermos igual a Jesus. Você já imaginou que coisa mais gostosa que é isso? Tem pessoas que fogem disso. Fogem dessa coisa boa. Eu não quero luta, não quero luta, então você não vai ser igual a Cristo. Não tem jeito, amado. Tem que passar. Aqui, nós temos algumas coisas a considerar sobre isso. Eu queria passar por cima. A primeira coisa que nós devemos considerar sobre o sofrimento de Cristo, que devemos passar também, que esses sofrimentos foram preditos por Jesus. Não adianta fugir disso. Olha o que ele falou lá em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes que eu odiar a vocês, ele odiou a mim. Então, antes que nós acharmos que o mundo me odeia, ninguém também gostava de Jesus, né? Ele também passou por tudo isso. Então, vamos nós fugirmos. Todos nós vamos ter o mesmo sentimento de Jesus. A segunda consideração. Esses sofrimentos correspondem às aflições que o próprio Senhor Jesus padeceu. Esse versículo é magnífico. Colossenses 1:24. Olha só. Agora, Paulo falando, eu me alegro nos meus sofrimentos. Que coisa louca, né? Por vocês. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me alegro, porque eu estou passando e participando dos mesmos sofrimentos que passou Jesus. O que resta para mim, né? Eu vou preencher agora com as aflições que eu estou passando. Tudo isso por causa do corpo de Cristo, e a igreja. Não tem coisa melhor do que você pensar assim. Acho que será uma coisa para que você possa garantir a sua alegria. Sabe por que as pessoas ficam tristes? É porque elas criam perspectivas erradas a respeito do Evangelho. A perspectiva que se as pessoas criam do Evangelho é do Evangelho sem problema. E aí, quando ele encara, ele confronta com os problemas, e aí vem a frustração. E a frustração vai levar ele a falar bobagem, a murmurar, a pensar coisas que não deveria pensar. Mas quando você olha para o Evangelho exatamente como Paulo está olhando aqui, as coisas mudam. Olha, eu vou agora, né, com o sofrimento de Cristo, eu vou me transbordar dele, mas também me transbordando do sofrimento de Cristo, eu vou me transbordar da consolação. Gente, só vai ter consolação quem passar pelo sofrimento de Cristo. Você quer receber a consolação de Deus? Quer receber a referência que é a glória de Deus sobre a tua vida? Tem que passar por aflições. Paulo disse lá em 2 Coríntios, aqui, olha só, 2 Coríntios, não vou sair de 2 Coríntios, não estou nem conseguindo sair de 2 Coríntios mais, né? Capítulo 4, versículo 17. Essa leve e momentânea tribulações produz para nós peso eterno de glória. Você quer glória? Quer ser revestido da glória de Deus? Então permita que Deus guie a sua vida, mesmo que seja nas adversidades.
Terceira consideração. O apóstolo Paulo considera tais sofrimento como uma parte necessária da vida cristã. Vida cristã sem sofrimento, não dá para casar essas coisas, não. Não dá para poder imaginar vida cristã sem tribulação. Não tem como. No capítulo 4 mesmo, 2 Coríntios, que é um capítulo que eu gosto dele muito, foi um capítulo que fez muito parte da minha vida, quando eu estava numa situação difícil da minha vida. E no versículo 16, vou citar ele também, esse eu gravei porque ele fez parte da minha vida. Tem versículo que faz parte, você não se esquece mais, né? Não desfalecemos. Por mais que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, faz parte. O importante não é o que você passa exteriormente. Tudo que o diabo vai querer é usar o seu exterior, que você está ao teu redor, para poder neutralizar você. Mas o que vai importar não é o que está passando, repito, o seu exterior, é o que está dentro de você. É que se renova a dia a dia. Aí no versículo 18, Paulo fala aí no capítulo 4, 2 Coríntios, né? Não atentemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é temporal, vai passar, um dia vai terminar, mas aquilo que nós não vemos, elas são eternas. Que coisa mais gloriosa. Eu fico feliz quando eu leio esse versículo, eu gosto de citar ele, eu cito ele com muita satisfação, porque é a visão que vai mudar o que você vai receber. O que você vê hoje? Quando você passa por adversidade, qual é a visão que você tem dessa adversidade? É o que vai determinar o que vai acontecer mais para frente. Não adianta. Olha o que diz Paulo em Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou, melhor, com Cristo. Não, vamos usar aqui a conjugação certa. Se com Ele, sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Filhos, irmãos, você não é qualquer um, não. Tá, irmãos? Você não é qualquer um nesse mundo, você é filho. Filho também vai sofrer. E aqui ele fala, gente, somos cordeiros de Cristo. Ou melhor, cordeiros com Cristo. Perdão, eu errei na minha conjugação, né? Estamos cordeiros com Cristo. Se estamos cordeiros com Cristo e herdeiros de Deus, também vamos passar pelo mesmo sofrimento que Cristo passou. Mas também temos que lembrar que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao ressuscitar, ele foi revestido de glória. Deus está me dizendo para você e para mim, mesmo que você passe por luta, lembre uma coisa, você será glorificado. Existe uma glória nos aguardando. Existe algo glorioso nos esperando, que é Deus. Aleluia. Temos ainda a quarta consideração. Esses sofrimentos podem abundar tal como sucedeu no caso de Paulo. Depois em casa, eu não vou citar aqui, que é muito versículo, mas depois com calma você anote e ler capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 29. Gente, uma vez, quando eu li esse versículo, irmãos, o pastor Felipe, fiquei assustado. Meu Deus do céu, seu Bruno é isso? Ser pastor é isso? E Paulo falava ali, e as vigílias que Paulo falava, não é vigília aqui de passar, é vigília porque ele não podia dormir. Porque se dormisse, ele seria roubado ou morto. O jejum que Paulo fala lá, nesses versículos, não era o jejum que nós fazemos assim, aqui na igreja, não. É porque não tinha o que comer. E aí a Bíblia fala que ele passou por várias quarentenas, menos uma. Sabe o que os judeus faziam com Paulo? Eles davam 39 chicotadas em Paulo e paravam. Vamos parar por aqui. Deixa o lombo dele se descansar, depois dá mais 40, mais 39. Porque ele não podia dar mais. Se desse 40, tinha que parar. Essa era a lei, né? A regra lá, não sei como é que é o negócio. E aí eles eram espertos, era malandro. O judeu, aquele pessoal era malandro, ele dava assim 39, para. Deixa o lombo dele melhorar, depois dá mais 39, e assim aconteceu com Paulo.
naufrágio. Quantas vezes Paulo passou por naufrágio, perigo de morte, mas Deus sempre estava consolando Paulo naqueles momentos. 5. Aqui da consideração. Em meio a todos esses sofrimentos, confiamos na providência divina e cremos que aquilo que Deus permite só faz parte porque nos confere a força de suportá-los. Nada sendo feito sem razão e sem propósito. Tudo tem um propósito, amado. Não existe luta, não existe sofrimento sem propósito. Não adianta você... Depois aí, quantas vezes eu hoje começo a olhar para hoje eu estar aqui pregando, para que hoje eu possa até mesmo ter Deus me dê graça de ser pastor, de ver tantas almas se convertendo, ver tantas vidas se rendendo, como eu já vi na minha vida, e como ainda vejo hoje ainda, é porque aí eu começo a olhar para trás e disse, rapaz, se não fosse aquele sofrimento, se eu não aprendesse com eles, hoje eu não estaria aqui. Olha o que Paulo fala em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito em tudo que nós passamos nesta terra. Nada disso. E detalhe, eu não estou falando só para crente não, amado. Estou falando também para pessoas que não são crentes. Aí estamos aqui no Facebook agora, depois eu vou mandar um link para vocês no canal. No canal não, lá no grupo, na igreja. Eu mando o link para vocês, tá? E talvez vocês estão me ouvindo, mas é só crente que faz. Não! Esse versículo também vale para aquelas pessoas que não são crentes. Que todos nós, independente que aqueles que são ou não são, todos passam por alguma situação adversa com um único propósito que nós temos que buscar, qual seja ele. Qual seria a minha oração quando eu estiver na tribulação? Qual é a minha oração quando eu passar por adversidade? Simples, eu vou ensinar para os irmãos. Eu sei que os meus irmãos sabem, mas eu vou falar assim mesmo. Senhor, qual é o propósito disso tudo? Porque eu sei que eu não estou passando por isso por passar. Existe alguma coisa que o Senhor quer me ensinar. Então me ajuda a entender qual é o seu propósito. Me ajuda agora a entender. Me conduz a ele. Queridos irmãos, é uma oração, como diz o ditado da fala, é batata. Vai funcionar que é beleza. Vamos lá, número 6. A hora está passando. A sociedade com Jesus nos sofrimentos também nos põe em sociedade com a sua glória. Olha só. Já falamos sobre isso, mas eu vou ler. 1 Pedro 4,13 diz o seguinte: pelo contrário, alegre-se na medida que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem e se alegram exultando a Deus. Que coisa glória, coisa maravilhosa. Você hoje sofre, mas com algo aguardando para você. Vamos continuar? Os cristãos não experimentavam a ira de Deus que Cristo sofreu, o nosso substituto. Por quê? Porque todo castigo do pecado era para vir sobre nós. A ira de Deus era sobre nós. Não é sobre Jesus, não. A ira de Deus estava voltada sobre a humanidade, mas Jesus, como eu até esses dias eu preguei lá na igreja lá, ele assume sobre si os nossos pecados e assume também a ira de Deus sobre ele. Você pensa o quê? Aquele momento lá, ele falava, Deus meu, porque separasse, porque não, é porque o nosso pecado estava evidente, e Deus teve que afastar de Jesus, porque não podia chegar mais a ele, por causa do meu e dos nossos pecados. Mas o interessante, que quando ele fala isso, na fala seguinte dele da cruz, ali a Bíblia menciona 7 palavras que ele disse na cruz, e parece que essa foi a 6ª, não lembro agora, ele fala, está consumado. E quando ele abaixa a sua cabeça, expira, morre, ali morre os nossos pecados. Hoje, as pessoas sofrem porque elas querem. Elas querem. Elas hoje ficam aí revoltadas porque elas querem. Nós temos um Deus que nos consola.
Um Deus que consola. E tribulação, na verdade, amado, é justamente para poder nos amadurecer, não é para poder nos castigar. Ah, pastor, tá ali que a pessoa merece passar por aqui. Não, irmãos, nunca ninguém pode olhar as adversidades, tribulação como castigo, mas como ensinamento. É a ação pedagógica de Deus. Deus vai nos ensinar alguma coisa para poder para fazermos nós sermos. E a única forma é essa. A união dos crentes, escute essa, com Cristo pode significar que também estamos propensos à tribulação, pois o nosso Senhor também passou pelo sofrimento. Quer dizer, precisamos olhar essa coisa de crente, um interceder por outro, um orar pelo outro, que coisa gloriosa. Isso que é a igreja. Tem pessoas que às vezes não vão para a igreja, e um dos fatores primordiais, eu fiz um vídeo, não sei se os irmãos viram isso, os 100 igrejas. Entra lá, está no canal, tá no canal, mas eu enviei lá para o grupo. E Deus me deu esse texto, ou melhor, eu li esse texto e transformei esse texto exatamente em mensagem para poder nos ensinar que a igreja ela é uma parte muito importante para a nossa vida. Na verdade, por mais que você pense, ou talvez você aí que está escutando, você pense, lembra de uma coisa: todos nós precisamos da igreja. A igreja, ela é um meio de consolação. Ah, mas pastor, mas tem igreja que é assim, que é assado. Irmãos, eu sempre falei que o culpado é quem procura a igreja errada. Né? A igreja certa é sempre aquela que está próxima dos ensinamentos da palavra de Deus. Você quer procurar? Aí você está aí no Facebook, ou seja, onde for, lembra de uma coisa, né? A igreja Fluir em Cristo, ela faz isso, né, pastor? É uma igreja que consola. Pelo menos eu fui bem consolado aqui, né? Minha esposa está ali, foi muito bem aceito aqui nessa igreja. Quando eu venho aqui, vejo irmão Sônia, eu olho para ela assim, oh, que saudade, né, irmão Sônia? Né? Saudade de irmão Sônia, pastor foi passear aí, deixou a gente na saudade aqui, mas assim, nós fomos, eu fui bem recebido, nós fomos bem recebidos. Então é isso, a igreja é isso. A igreja é um meio de consolo. Porque na hora da adversidade, quem vai visitar você? É a igreja. É a oração da igreja. Lembra de Pedro? Estava lá na prisão. Enquanto ele estava na prisão, a igreja estava lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando em favor da vida de Pedro. E Deus ouviu a oração. E livrou Pedro da prisão. Vamos continuar aqui. Vamos lá, versículo 6 agora. Aí, o que Paulo fala no versículo 6? Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, também, ou melhor, se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, também para o consolo de vocês. E esse consolo se torna eficaz na medida que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Sabe o problema hoje? É que as pessoas, elas não conseguem ter paciência. A paciência vem quando nós recebemos de Deus o consolo. Irmãos, é difícil você entender alguém que quer receber vitória e não quer receber visita da igreja. Eu entendo isso, eu queria entender isso, sabe? Eu entendo. Eu estou precisando de apoio, mas não quer receber oração. E quando ora, quando o pastor vai falar com ele, olha, calma, irmão, você confia em mim, nós vamos orar e você vai sair disso. Aí amanhã não sai, né? Do problema. Aí mas o pastor falou que eu saí, eu não saí do problema. Aí o pastor vai lá de novo. Pastor sofre, né? Oh, meu Deus, oh, meu filho, Deus vai te dar vitória, calma, tem que ter paciência. Aí no dia seguinte, começa a extrapolar. O pastor falou e as coisas continuam do mesmo jeito. Já ouviu alguém assim? Acontece às vezes, eu já passei por várias situações como essa. Pessoas que não têm paciência de esperar. E olha que a gente conta
conta o nosso testemunho, conta o que nós passamos, porque se você vai consolar, você já passou por esse sofrimento. Você vai lá, conversa com a pessoa, você olha, eu já passei por isso, minha filha, ou meu filho. Eu sei que é difícil o momento, você ainda fala, conversa, tenta mostrar para ele ou mostrar para ela como é que vai sair dessa, mas mesmo assim, continua, não vai sair. E Paulo fala aqui que nós precisamos ter paciência, porque para poder aguardar o momento certo da vitória. Não existe nada se não tiver paciência. Paulo fala, lá em Romanos, capítulo 5, que a paciência, e ela gera experiência. Se alguém, todos nós aqui queremos ter experiência, não queremos? Olha, irmão, tem pessoas que são João Cascudas no Evangelho. Pessoas que dificilmente ele vai se abater por adversidade. Mas isso acontece porque pessoas, elas tiveram a paciência de aguardar sair da adversidade. E ali foi amadurecer, não tem? Hoje em dia minha mão está limpinha, né, irmão? Hoje se eu pegar uma enxada, misericórdia. Vai dar calo e calo doído aqui, né? Não adianta, eu não gosto disso. Mas, no início, quando você pega uma enxada, isso eu já fiz muito na minha vida, quando eu era pequenininho, minha mãe fazia isso, né? Se hoje minha mãe fizesse, eu acho que ela ia ser presa, né? Né? O que ela fazia, eu fui capinar o terreno. Brincadeira. E aí, eu capinava, e aí, irmãos, o negócio ficava feio. Era aquela bolha, e não podia estourar, não. Não sabe, se estourar é pior ainda, né? Tem que deixar a bolha lá. Aí eu, criança não é fácil, não. Criança pensa besteira. E ela pegava, ainda pegava uma agulha com linha. Assim, a gente pegava e furava a bolha, saía aquele líquido, e depois o negócio piorava, e o negócio ardia igual fogo na mão. Mas aí, eu ia continuando, mas aí não tinha que capinar no dia seguinte de novo. Minha mãe não dava mole não, meu irmão. Não dava mole não. Vai lá, Vaguinho. Aí você que ela me chamava lá, vai, Vaguinho, vai lá. Ia lá. Até que a mão amadurecia, ficava durinha. Depois é tudo mais fácil. Depois pegar a enxada, não doía mais. O calo, na verdade, significa, significa as diversidades que passamos. Estamos aqui, segura um pouquinho, vai doer um pouquinho, vai chorar um pouquinho, chora. Não faz mal, não. Faz parte chorar. Chora mesmo. Derrama, deixa lá que vai descer. Reclama, Senhor, me ajuda, vai, grita ao Senhor, não faz mal. Mas continua. Não para de vir para a igreja, não para de ouvir a palavra, não para de louvar ao Senhor, de cantar louvores ao Senhor. Aí no dia seguinte, continua na mesma coisa, a luta não parou. E ainda tem casos que pioram a situação, né? Às vezes de você melhorar, piora. Aí piorou, mas está piorando, mas não faz mal não. Continua vindo para a igreja, continua louvando o Senhor, continua ouvindo a palavra do Senhor, continua testemunhando, continua adorando ao Senhor. Até que um dia, você vai ficar tão calejado que você vai olhar para aquilo e está nas tuas mãos. Deixa para lá, vamos louvar o Senhor. Aí não vai chorar mais, não vai mais reclamar mais, não vai mais gritar mais. Vai sorrir, vai fazer com que a tribulação seja apenas uma forma de você continuar orando ao Senhor. As palavras, temos aqui no versículo 7, a palavra assim: a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também seremos participantes das consolações. Os crentes de Corinto deveriam viver dignamente o discipulado cristão. O que é o discipulado? É aprender os caminhos de Cristo, o ensinamento de Cristo, aos seus discípulos de Jesus. Tudo bem, mas reclama de tudo, murmura de tudo, pelo discípulo. Discípulo tem que aguentar a barra, meu irmão. Outra coisa, essa esperança que Paulo fala aqui daria como resultado final a plena salvação da alma e o desígnio de Deus em prol dos crentes de Coríntios, que se cumpriria desse modo. Olha que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13.
Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provará o livramento para que vocês possam suportar. Uma coisa que Deus quer nos ensinar é o seguinte. Paulo diz assim, olha, Deus não tenta ninguém, Deus não arruma problema para ninguém. Eu arrumei o problema, não arrumei o problema. O problema que arrumou todas as tentações, todas as lutas que nós temos, foi nós que causamos. Então, você causou problema? Não tem problema, não. Deus é fiel, Ele vai ajudar você. Ele vai prover livramento, porque Ele sabe aonde você pode suportar. Não tem aquela história? Eu já ouvi muitas pessoas, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mas está continuando, ele não falta culto, né? Ele louva o Senhor, ele exalta o Senhor, mas chega em casa, não aguento mais. Aí no dia seguinte ele vai e está lá na igreja novamente. Não aguento mais, ele está na igreja novamente. Irmãos, esse não aguento mais, e Deus ouve assim, sabe? Eu fico imaginando Deus na sua ironia santa, né? Fala assim, aguenta assim, filho, vai, mais um dia. Mais um dia, ó, tá pouquinho, não aguento mais, aguenta assim, menino, vai embora. E aí vai até que ele consegue, aí Deus chega o ponto, ó, agora chegou, agora é comigo o negócio. Agora eu que vou agir em favor da vida dele. Aqui, a esperança fala, o que Paulo está dizendo aqui, que essa esperança quer dizer, eu esteja inabalável diante das adversidades. Que eu venha continuar confiando em Deus, mesmo que a situação não estejam legais. Quando Paulo fala aqui de participar do sofrimento, ele está falando de comunhão. Ele não é ter comunhão somente nas bonâncias, é comunhão também nos sofrimentos. Por quê? Ele constituiu a ceia do Senhor. Para que serve a ceia do Senhor? Os irmãos não sabem? Eu também, até um tempo atrás, eu achava que a ceia do Senhor era somente chegar aqui. Opa! Não, ela é muito mais além do que isso. É a participação mútua da igreja em comunhão um com o outro. É você, sabe, olhar para o teu irmão, quando Paulo fala que não comer, esperar teu irmão, dizendo assim, vamos comer junto, é comunhão, tem que todo mundo no mesmo instante participar desse ambiente espiritual que é a qual estamos passando. É a comunhão um com o outro, é um olhar para o outro. Você faltou, olhou para o banco, viu o banco vazio. Opa, esse irmão, ele senta aqui, não está aqui hoje. Esse banco está vazio, essa cadeira está vazia. Então vamos orar, Senhor, abençoa agora, Senhor, onde estiver. Liga para ele, e aí? Agora, antigamente no tempo de Paulo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha essas coisas todas. Mas hoje tem, hoje você pode fazer isso. Vai lá, manda mensagem, irmão, cadê você? Vai na casa dele. Todo mundo aqui tem cadastro, sabe? Lá, vai lá, secretário, pastor, a secretária, vem com a secretária. Onde mora esse irmão? Me dá o endereço aqui. Aqui? Eu não sei onde é isso, não tem problema. No celular tem o GPS, vai lá, liga o GPS, vai até o encontro do seu irmão. Isso é comunhão. Isso que é comunhão. E para nós terminarmos, amados, assim seremos, aí fala aqui que assim também seremos participantes da consolação. Estão aqui em foco o consolo temporal, o alívio conferido pelo Espírito de Deus e a vitória sobre as tribulações. Lembrando que tudo que nós passamos aqui, eles são temporais. Você passou por luta hoje? Foi aliviado, não foi? Você não sabe a luta, pastor, que eu passei. Livramento. Jogou também. Calma, que vai vir mais ainda, tá, irmãos? Não fica nessa que você que se livrou de uma, que você agora não vai ter mais nenhuma. Ao contrário, o próprio Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto, aí Lucas menciona sobre isso, olha, e o diabo se ausentou momentaneamente dele. Se você for ler o livro de Lucas todo, você vai ver que o diabo depois entrou em sola, usando um, usando o outro, de alguma forma, ele tentou neutralizar Jesus, mas não conseguiu. Mas aí eu quero finalizar com o versículo que eu mais amo na Bíblia. Romanos 8:18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos
do tempo presente não podem ser comparados com a glória, com a glória que há de ser revelada em nós. Quer terminar hoje dizendo para você? Não existe coisa melhor do que você saber que existe coisa melhor nos aguardando. Outra coisa que eu quero que você entenda e saia daqui hoje, nunca esquecendo disso. Só tem glória quem por sofrer. Você quer glória? Quer viver na glória? Na última vez que eu passei aqui, eu vou lembrar um pouquinho a mensagem que eu preguei no último dia que vim aqui. Lembra de Tiago? Tiago queria, a mamãe de Zebedeu, mas essa mãe que fica botando filhinho no colo, meus filhinhos, bota para sentar ao teu lado, Jesus, meus bebezinhos, sabe? Mamãe ama essas crianças. Ô, Salomé, você não sabe o que está pedindo. Salomé. Parei de sentar ao meu lado, levanta o cálice que eu bebo. Fico imaginando o Salomé quando eu soube que Tiago foi morto e decapitado por Herodes. Ela pensou, o que eu fui pedir a Jesus, né? Eu vou pedir a ele para sentar ao lado e o meu filho sentou lá. Agora sentou mesmo, porque agora ele morreu martirizado por amor por amor a ele. Foi o primeirão, foi o que estreou o mártir dos apóstolos. Não queria que pareça, né? Até não tinha pensado nisso, né? Foi o primeiro. Olha só que interessante. Está vendo? Mas ele participou da glória de Cristo. Existe coisa melhor para a gente, amado. Ou seja, do outro lado da vida, ou seja, ainda nesta vida. Mas para isso tudo acontecer, é que você precisa entender. O Deus da consolação, Ele está constantemente próximo de nós. Com seus ouvidos atentos para ouvir nosso clamor. Nunca me esqueço da primeira vez que eu vi esse versículo, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas ocultas, coisas que você não sabe. Olha que coisa. Além de eu pedir, além de ele ouvir o que eu estou pedindo, ele vai olhar para dentro de mim e ver coisas que eu ainda nem pensei a pedir e vai me atender. Esse é o Deus presente. É o nosso Jeová chamar. Deus presente em qualquer instância. Por isso que ele é onisciente, ele está em qualquer lugar. Por isso que é onipresente, ele é onisciente que sabe todas as coisas, é onisciente que sabe de todas as coisas, onipresente que está em todos os lugares, onipotente porque ele é o único que pode resolver o meu e os seus problemas. Ele sabe todas as coisas. Antes que você ore, diz lá o Jesus na oração do Pai Nosso, antes da oração do Pai Nosso, você olha, entra no teu quarto, pede teu Pai em secreto. Ele em secreto. Ele te recompensará, porque ele sabe, muito antes de você ir para o quarto, o que você precisa. Ele sabe, irmãos. Mas a oração faz com que nós viemos mobilizar a ação dele na minha vida. Ele está só aguardando isso de você. Se você tem algo muito profundo, que é algo que você precisa muito de Deus, então vai lá. Você é casado, conversa com teu esposo ou com tua esposa. Filho, amor, será que te chama, né? Eu vou trancar a porta aqui. Espera um pouquinho só. Depois você entra. Eu preciso falar algo para Deus. Aí o marido vai chegar assim, o que você quer? Né? Não, vem aquilo, é com Deus. Com Deus. Tem algo que só eu posso fazer. Né? Tem mulher que, o homem, né, que é desconfiado, né? Mas aí, vai lá. Vai conversar com ele. Se o problema também, às vezes o quarto tem aquela tradição, tem um lugarzinho especial que ninguém vai te incomodar. Esse lugar ninguém vai bater. Vai bater porque se você tranca, alguém já sabe que você vai fazer alguma coisa que não pode ser incomodado. Entra no banheiro. Entra no banheiro, tranca a porta. Depois você puxa descarga para poder ficar tudo, para ninguém ficar desconfiando que você fez no banheiro, que você foi orar no banheiro. Assim que eu faço, às vezes. Eu tenho, lá no trabalho, quando eu tinha um propósito lá no meu trabalho,
Eu não podia orar lá no meio de todo mundo, eu ia para o banheiro, né? Orava, depois puxava a descarga. Eu disse, olha, devido às dúvidas, eu já fiz, ninguém já tem ideia do que eu fui fazer no banheiro. Não foi, aí, mas eu tinha então um momento para orar. Olha o Senhor, porque tenho certeza que Ele vai atender o seu pedido. Olha para Ele. Feche seus olhos nesse momento agora. Eu quero orar por você agora. Vamos lá. Então feche seus olhos. Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui estão suas filhas, ó Deus. Pai amado, Tu conhece cada coração, Deus. Conhece cada intenção. E sabes, ó Pai, do que eles precisam, o que eles necessitam. E hoje, nesta noite, estamos pregando e falando sobre o Deus da consolação. O Deus que consola no meio das adversidades. O Deus que está presente para poder nos ajudar no momento mais crítico das nossas vidas. Vai ao encontro dos seus filhos agora neste momento. E venha agir em favor da vida deles. Pai amado, Tu está agora orando, olhando para os seus corações e esquadriando e vendo que eles estão agora falando algo. Senhor, Tu sabes o que eu estou precisando. Tu sabes o que eu preciso. Então agora, Deus amado, vai agindo em favor da vida deles, ó Pai. Eu libero agora em nome de Jesus uma palavra profética de vitória para cada um deles agora. E creio na vitória dos Teus filhos pelo poder do nome de Jesus. Assim agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.